Oi, eu sou a Ana Paula. E eu sou o Fred, e seja bem-vindo ao Diálogo Existencial. Bom, pensa rapidinho numa situação bem comum hoje em dia. Alguém que, assim, parece ser absolutamente impecável. Naquele roteiro perfeito. Exato. Tem o mesmo gosto musical que a gente. Faz a gente rir fácil, sabe? E as fotos? Nossa, parecem milimetricamente calculadas para prender a nossa atenção. Parece até que o universo finalmente alinhou os astros, né? Total. Só que aí, a filosofia junto com a psicologia, elas dão aquele banho de água fria na gente. É um choque de realidade amargo. Muito, porque na maior parte das vezes a gente não tá sentindo nada por essa pessoa de carne e osso. A gente está, na verdade, nutrindo um afeto por um fantasma. Perfeito, é um personagem maravilhoso, sem defeitos, que a nossa própria mente inventou, projetou por cima daquela figura real. E essa é a premissa inquietante do nosso mergulho reflexivo de hoje. O material que a gente tem em mãos não veio de um laboratório, nem nada disso. Não, é algo bem mais palpável, né? Sim, são anotações super pessoais de um autor anônimo. O cara estava no trânsito, indo pro trabalho, ouvindo um debate em áudio. Uma situação super normal. Super corriqueira. E do nada, ele foi atropelado mentalmente por essa dúvida que, bom, talvez seja a mais persistente da nossa história. Que é onde a gente traça a linha exata entre a paixão e o amor maduro, né? Exatamente. O que fascina nessas anotações é que o autor não quis resposta fácil. E a nossa missão hoje é justamente pegar essas notas que foram beber lá na poesia clássica e na filosofia estoica e traduzir tudo para nossa realidade. Para a realidade brutal e acelerada de quem está tentando construir conexões reais hoje. E o foco central, assim, para quem está acompanhando a gente, é dissecar essa transição nebulosa, o que rola entre aquela faísca avassaladora do começo e, enfim, o porto seguro do amor. E a bússola desse texto propõe uma inversão de lógica bem interessante. O autor sugere que a paixão e o amor não são, intensidades diferentes da mesma coisa. Eles são o oposto, né? Totalmente opostos. O argumento é que eles formam um ciclo literal de vida e morte. Nossa, forte isso. Pois é. Para que o amor maduro se estabeleça hoje em dia, a gente precisa voltar para trás e entender como é o nascimento disso tudo. E esse nascimento não é, sei lá, a união de dois seres humanos cheios de falhas. O texto joga na mesa que o que nasce na paixão é pura e simplesmente uma idealização mútua. E aí ele vai buscar apoio no Khalil Gibran, lá no livro O Profeta. Ah, lindo. Sim, o Gibran retrata a paixão como um conflito direto com a razão. É, nas palavras dele, uma chama que queima até a sua destruição. E no meio desse incêndio todo, a razão é a primeira a virar cinza, né? Com certeza. O que as anotações pontuam é que, nesse estágio, o cérebro está anestesiado pela novidade. É tipo uma inundação química. Então a paixão é amar a nossa própria capacidade de imaginar. Basicamente isso. A mente enxerga no outro o que ela precisa que ele seja para, tapar os nossos próprios buracos emocionais. E o mais louco é que é um espelho, porque do outro lado o parceiro tá hipnotizado pela versão editada que ele mesmo criou da gente. Exatamente. É uma ilusão dupla. Beleza. Vamos desvendar isso trazendo para nossa cultura atual. Pensa nos aplicativos de relacionamento ou no Instagram. A mecânica da ilusão ali é escancarada. Uma fábrica de avatares. Sim, a pessoa entra lá e vê uma vitrine curada. 4 fotos perfeitas, a viagem incrível, a frase inteligente na bio. É só um trailer do filme. E o nosso cérebro odeia não saber o resto, né? Odeia, a mente não suporta a lacuna. Então a gente preenche os espaços em branco, como a pessoa reage quando tá com fome, se ela é chata de manhã, com as nossas próprias fantasias. Isso levanta um ponto da psicologia chamado efeito halo. É um viés cognitivo muito forte. Como que funciona na prática? Se a gente nota uma característica superficial legal, tipo beleza ou carisma, o cérebro já presume que tudo na pessoa é fantástico, sem prova nenhuma. Nossa, a gente faz muito isso. Muito! O que força a pergunta que as anotações trazem, por quem você se apaixona quando tá apaixonado. E a resposta dói, né? A gente se apaixona pelo roteiro que a gente acabou de escrever. Cruel, mas é verdade. A gente entrega um avatar pro mundo, interage com o avatar do outro, e os dois vivem um romance sem atrito nenhum da vida real. E viver esse romance de Avatar é maravilhoso, porque, convenhamos, personagem não ronca, Não joga a toalha molhada na cama. não tem mau hálito.
Ele sempre tem as palavras perfeitas. Mas a linha do tempo não perdoa. Uma hora, a cera da vela acaba. A chama do Gibran apaga. Exato. Se a paixão é esse começo turbulento e o amor é o destino, tem um mar agitado aí no meio. E é aqui que a coisa fica realmente interessante nas anotações. Sim, ele mapeia esse meio do caminho. E ele dá um nome bem preciso para isso, que é a expectativa. A famosa ponte solitária entre o delírio do começo e a vida real. Que é pavimentada de expectativas silenciosas e irracionais, diga-se de passagem. E a expectativa nada mais é do que o nosso ego tentando, subornar a realidade. O texto aponta que, com a rotina, a gente inconscientemente exige que aquele trailer do aplicativo vire um longa-metragem premiado. A gente começa a cobrar que o avatar desça da tela e seja impecável enquanto, paga boleto. Ou enquanto tá num trânsito horrível na chuva. Pois é. O que transforma a expectativa num campo minado. Mas as anotações trazem um ponto brilhante aqui. Qual? No fundo, o que dita se a relação vai sobreviver não é o quanto a pessoa aguenta sustentar aquele personagem. Seja a expectativa frustrada ou validada, a transição para o amor depende de um único fator: o fator inegociável da aceitação irrestrita da realidade. E, cara, isso me parece ser o motivo pelo qual a maioria dos relacionamentos modernos quebra. A gente transformou a expectativa numa lista de compras que é impossível de gabaritar. Virou um checklist infinito. Sim. E aí, quando a convivência mostra uma falha humana, um comentário meio torto ou uma distração, a reação instintiva hoje não é a compreensão. É o descarte. É tipo, o produto veio com defeito, vou devolver. A tolerância para a quebra da ilusão sumiu. A gente vê muito isso naquela gíria recente, o ick, sabe? Nossa, o ick, sim. É quando um detalhezinho bobo, o jeito que a pessoa corre ou como ela digita no celular, dá uma repulsa imediata na outra. A mente se recusa a aceitar que a estética do personagem quebrou. E o autor anônimo é cirúrgico aí. Ele diz que as pessoas confundem o fim da fantasia com o fim do sentimento. Elas saem correndo do teatro bem na hora que os atores tiram a maquiagem para conversar de verdade. Exatamente isso. O que joga a gente para a conclusão filosófica mais, eu diria, mais ousada desse material. Porque para esse amor maduro florescer, a lógica da paixão não pode só diminuir. Ela tem que ser erradicada. Para construir o amor, algo tem que morrer simbolicamente. O amor é a antítese da paixão. O que é fascinante aqui é que o texto traz um peso existencial enorme buscando o amparo no Marco Aurélio, lá no estoicismo. O imperador romano, né? Ele mesmo. No livro 6 das Meditações, ele fala o seguinte: o amor verdadeiro consiste em desejar o bem do outro, em conformidade com a natureza, sem exigir que as coisas sejam diferentes do que são. Tá, mas aí a gente tem que fazer um contraponto, porque a filosofia é linda, mas usar palavras como morte ou destruir a idealização soa bem drástico. Soa pesado, né? Soa. Tipo, se a gente só aceita as coisas sem exigir mudança, onde fica a linha entre o amor incondicional e só, aceitar passivamente atitudes tóxicas para não ficar sozinho? Esse alerta é muito válido e o texto é bem consciente desse risco. A diferença crucial que o estoicismo faz e que o autor anota é entre aceitar a natureza e aceitar dano abusivo. Tá, me explica melhor essa diferença. Desejar o bem em conformidade com a natureza não é tolerar desrespeito ou crueldade. É aceitar a natureza humana do outro. Ah, entendi. É entender que a natureza envolve cansaço, mau humor do nada, medos bobos, as imperfeições físicas. A morte, então, não é a morte da nossa dignidade. Não. É a morte das exigências artificiais do nosso próprio ego. Deixar de exigir que o outro seja um robô perfeito só pra gente não ter que lidar com a complexidade dele. Matar a ilusão é descer a pessoa do pedestal que a gente mesmo inventou. Isso. E pensando bem, deve ser um alívio gigante pra outra pessoa também, né? Não ter que performar o tempo inteiro. Imagina a exaustão de viver sendo cobrado para ser aquela versão sedutora e infalível do primeiro encontro todo santo dia. Impossível. Então, essa morte da idealização é o que dá oxigênio para a relação. Mas arrancou o band-aid, vai doer. Vai ter um luto inicial. Sempre tem. Por que a gente daria esse salto no escuro de largar a fantasia maravilhosa para uma realidade meio árida?
Então, o que tudo isso significa? O autor conclui com uma tese muito forte. O amor é para quem acredita nele. Acredita que a vida real vale a pena. Isso. Acreditar que o que é real, o que sobrevive ao tempo, não precisa ser fabricado pela nossa cabeça. E ele resgata o Khalil Gibran no final com uma metáfora que é poderosa. Traz aí pra gente. O Gibran alerta que a gente deve se render às asas do amor, mesmo sabendo que tem uma espada oculta na plumagem que pode machucar a gente. Nossa, uma espada oculta. E que a gente tem que acreditar na voz do amor, mesmo que ela estilhasse os nossos sonhos igual o vento norte devasta um jardim. Caramba! Se a gente conectar isso com tudo que a gente está falando, o vento norte implacável não está destruindo a companhia nas madrugadas ou a parceria da relação. Exato, não destrói a vida prática. Ele destrói os castelos de areia, né? Ele arranca as flores de plástico das nossas expectativas. O vento arrasa o cenário fake para mostrar o terreno real. E a parte da espada na plumagem é a chave de tudo. Porque as penas são a intimidade, o acolhimento. O não estar sozinho no mundo. Mas a espada no meio disso tudo é a realidade. E a realidade corta. Descobrir que o parceiro vai falhar com a gente, que ele não vai curar nossos traumas de infância, isso rasga a gente por dentro num primeiro momento. E dói porque a lâmina não corta só a ilusão sobre o outro. Ela corta a ilusão sobre o nosso próprio controle. A gente entra em relação hoje achando que é consumidor, querendo garantia estendida e risco zero. Total. A espada do Gibran dilacera essa arrogância nossa. A ferida não é um castigo. É tipo uma cirurgia necessária. A dor do crescimento. Exatamente. Só aguentando a dor de ver a expectativa morrer é que a gente sai da infância da paixão e entra na vida adulta da intimidade. Como o texto fala, porque quando é amor, será. Essa lâmina é basicamente o preço do ingresso para a vida real. E isso faz a gente olhar de cima toda essa jornada que as anotações mapearam, né? Sim, vamos recapitular. A gente começa lá no furacão caótico da paixão, com todo mundo merecendo um Oscar pela atuação impecável. Aí a gente atravessa a ponte da expectativa, que hoje é uma armadilha, porque na primeira falha a gente foge. Pula fora do barco. Pois é, mas se a gente fica, a gente encara a morte da ilusão. E do outro lado desse vento norte surge o amor maduro, que é só o ato revolucionário de ver alguém com todos os defeitos rangendo e falar, tá, eu decido ficar aqui. E ver isso de forma sistemática é o melhor antídoto para a ansiedade moderna nas relações. Porque tem um medo paralisante hoje de fazer a escolha errada, né? A galera monitora cada tropeço do outro. Como se um erro já fosse o fim. Mas as notas invertem a lógica. Achar um defeito no parceiro não é o alarme de que a paixão morreu e é hora de fugir. Muito pelo contrário. É o momento em que a máscara cai e a fantasia sai de cena para que o afeto real possa começar pela primeira vez. O defeito não é o fim da linha. Ele é a matéria-prima do amor. E isso fecha perfeitamente aquele ciclo de vida e morte. O afeto só respira depois que a fantasia morre. Exato. E para fechar o nosso papo de hoje, para quem está ouvindo isso, exige que a gente pegue a ideia desse autor anônimo e leve para um nível ainda mais profundo para ficar martelando na cabeça. A gente passou essa análise toda falando sobre como é difícil e necessário aceitar a morte do avatar perfeito que a gente projeta em quem a gente ama. Aprender a amar a pessoa e não o fantasma, né? Isso, mas se o amor maduro exige essa coragem para aceitar as falhas visíveis do outro, será que a natureza desse amor maduro não exige algo ainda mais assustador da nossa parte? Como assim? Será que não cobra da gente a audácia de deixar morrer o nosso próprio avatar polido e invulnerável que a gente projeta no mundo todos os dias, com medo da rejeição? Afinal, nessa lógica de penas e espadas que a gente discutiu hoje, é impossível ser genuinamente amado por alguém enquanto a gente insistir em se esconder atrás da nossa própria máscara de perfeição.